ter ou não ter filhos. E aí a pessoa que pensa, os vários casais que têm filhos, pensam, naquela altura, pensam não só na sua felicidade, mas na felicidade dos filhos que vão ter. E por isso, a certa altura, há pessoas que acham que não querem ter filhos, porque não lhes vão trazer a felicidade, muitas vezes não é aos próprios, mas aos filhos. Acham que realmente estamos no fim do mundo. Estamos a aproximar, nós temos uma população, nós falamos muito na população portuguesa a de crescer, mas temos um mundo que não sustenta a população que tem, por isso temos aí duas realidades, numa globalização diferente da realidade europeia, e por isso estas pessoas, há uns que decidem não vale a pena ter mais filhos, porque os que já somos suficientes, temos que reduzir a natalidade, e depois as pessoas têm uns que não decidem ter filhos, e há os que têm a surpresa e já não ficam com o filho único, e depois os outros é sequencial. A pessoa tem um filho e pensa na qualidade daquele filho que agora já não é um filho. É o António, é o José, é a Maria, é a Francisca, é aquela pessoa individual. E vi as dificuldades que têm. Quer dizer, nós aqui, não sei, mas saiu um texto que eu achei muito interessante, que dizia: as pessoas felizes têm filhos. E o estudo que faziam era extremamente interessante, porque eles fizeram um estudo com as pessoas que têm filhos e comparações internacionais, e chegaram à conclusão que se tiver mais do que $20.000 anuais, a pessoa, quando tem filhos, aumenta a sua felicidade. Os que têm mais de 30 anos e têm filhos também aumenta a sua felicidade. E outra conclusão que era interessante é que, estudando as pessoas que vão ter os tais filhos, antes, por isso, com um período bastante antes, 5 anos, essas pessoas são mais felizes do que o resto da população. Por isso, há esta ideia, e boa, que realmente são as pessoas felizes que têm filhos. Por isso, na altura em que os portugueses tiverem a felicidade dos nórdicos, nós vamos ter os filhos que os nórdicos têm. Muito obrigado. O que eu queria dizer, numa perspectiva mais económica, e o que me assusta na questão do filho único, prende-se um bocadinho, a Graça referiu a China, prende-se um bocadinho com a experiência que eu tive há uns anos atrás na China, e que foi numa universidade em que eu estava a entrevistar alunos por uma questão de um processo de avaliação dessa universidade. Eu perguntei aos miúdos, portanto, entre muitas questões que perguntei se eles tinham irmãos. Portanto, todos sabemos da política de filho único na China, não é? Aí não é uma escolha, foi uma imposição. E nenhum deles tinha filho único, eram todos filhos únicos, com exceção de uma miúda, porque vivia na Mongólia, que era uma região autónoma, portanto com mais liberdade, e eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque tinha à minha volta um grupo de jovens, nenhum deles sabia o que era ter um irmão, enfim, com aquela exceção, e que de facto era uma miúda diferente dos outros, devo dizer. Mas, não tendo tempo para entrar nesses detalhes, eu só vos queria dizer uma coisa. E eu comecei a perguntar, e eles estavam preparados para responder: não, nós aprendemos a partilhar na escola. Portanto, eles estavam educados para responder àquela crítica do filho único. Depois falei com professores, também jovens ainda, jovens assistentes, e também a maior parte deles eram filhos únicos. E eu penso que tudo isto se prende com muitas coisas, prende-se não só com as decisões políticas, mas prende-se também com a capacidade económica. Porque também é difícil, como todos sabemos, educar mais do que um filho. Nós tendencialmente caminhamos para uma sociedade de filhos únicos. Como é que os filhos únicos vão conseguir, por um lado, flexibilizar a sua própria vida e a sua própria dificuldade em termos familiares, em termos pessoais, em termos profissionais, com o cuidado a dar aos pais, porque são dois, é 1 para 2. E por outro lado, o que me assusta é como é que eu vou conseguir não partilhar uma dor que é a maior dor de todas, que é a perda de pais. É evidente que cada filho também é percebido como único, imprescindível e irrepetível. Portanto, ao mesmo tempo, ter muitos ou ter um, eu creio que a atitude dos pais, se for esta, se não for contaminada por outras coisas, designadamente os valores materiais,
será sempre de cada filho, é de facto único. E são. E nós às vezes temos, pelo menos na sociedade portuguesa e creio que nas ocidentais em geral, algum medo, algum receio de, por exemplo, entre vários filhos, identificarmos de um dia um ou dia outro como aquele que hoje me apetece estar mais com. Ou comprar uma coisa, se de repente compro um livro porque vejo o meu filho gosta muito de elefantes e eu vejo ali na Bertrand um livro sobre elefantes e compro, fico logo cheio de problemas de consciência, o que é que compro ao outro. Portanto, essa parentalidade dividida e repartida é que nos faz pensar muitas vezes que todos têm que ter tudo e então, em vez de serem filhos únicos vários, torna-se ali uma amálgama. E creio que isso é uma questão. Outra que queria também levantar muito rapidamente acho que, obviamente, há questões económicas, que sobretudo para mim, a habitação e o ensino pré-escolar, os atendimentos diurnos, são para mim as duas coisas principais, a questão habitacional e a questão de quem fica com as crianças, quando se vai trabalhar, visto que ambos trabalham na maior parte dos casos. Mas há muita outra coisa que a sociedade de consumo estimula e que eu acho, até a nível de pediatria, que é completamente ridículo, desde os intercomunicadores aos esterilizadores vibrons e uma panóplia de coisas, e as roupas todas que se compram quando passado um mês já não servem e outras coisas assim. Finalmente, creio que há aqui dois outros fatores que gostaria de levantar e que também se prendem com estas variações da natalidade. Um é a população imigrante, não apenas a emigrante, mas a imigrante, que contribuiu há poucos anos, até eram cerca de 16% dos nascimentos, e neste momento com a emigração dos imigrados começa também a descer. E outra questão que dará pano para mangas no futuro, que é a questão das reconstruções familiares, digamos assim, quando os dados diziam que para as crianças nascidas em 2011, já passaram 5 anos, aos 10 anos de idade teriam mais hipótese de viverem sem ambos os pais juntos do que com ambos os pais juntos. Isto vai levar necessariamente a novas formulações, porque não é o casamento, nas suas várias versões, não está em crise, tanto que há recasamentos, tricasamentos e tetracasamentos, de onde, não é preciso ser a Elizabeth Taylor para isso, portanto, há realmente uma dinâmica populacional muito própria. E finalmente, e para não gastar mais tempo, a questão é, será que um filho único, nascido agora, e se os pais forem devidamente, enfim, não digo aconselhados, mas tiverem os saberes de não o transformar num tirano, de não lhe dar tudo, de não lhe exigir tudo, que toque violino, trombone, e guitarra e piano, mas que o respeitem enquanto o percurso de vida dele será realmente muito diferente dos vários filhos únicos que afinal são irmãos por terem o mesmo pai e a mesma mãe. Portanto, para terminar, eu acho que não se dão irmãos, não se têm irmãos. Têm-se filhos e os irmãos são um efeito colateral dessa decisão parental e ficava por enquanto por aqui, visto que vai haver mais. Bom, professor Mário Cordeiro, eu se calhar começava por si agora na primeira pergunta, quando coloca esta questão de é possível criar vários filhos únicos, portanto, numa família, por exemplo, com 3 crianças, ter esse complexo de culpa se dou um bolo a um, tenho que comprar 3 bolos ao mesmo tempo, e se ponho na universidade, tenho que pagar 3 mensalidades ao mesmo tempo, mesmo que um queira ser artista, projeto para cada um que sejam doutorados, no mínimo, sei lá, em medicina ou economia, etc., nessa projeção. E eu colocava-lhe a questão de saber se uma sociedade que seja mais austeritária e menos consumista favorece uma melhor relação e uma maior capacidade de optar por ter mais filhos, por exemplo? Eu creio que sim. Eu não diria austeritária, usaria em vez da palavra austeridade, que por cima agora tem uma conotação muito relativa, usaria outra palavra que eu gosto muito, claro. e leio e vejo pouco e ouço pouco, que é a palavra frugalidade. Frugalidade, era isso. Eu acho que nós deveríamos ser frugais, ou seja, termos aquilo que precisamos,
na medida de um fim, de um objetivo, e não muito mais do que isso. O ter por ter, a cupidez, a ganância, que é muito que se vê e que depois, por arrasto, traz as pessoas, vê-se, enfim, na sociedade em geral, depois os meios de comunicação também a exaltam e, obviamente, que há uma massa que segue isso como modelo. Isso é sempre assim em qualquer coisa, não é? E eu creio que há realmente, a determinada altura, e às vezes, falando disso, até com pais de pacientes meus, quando se diz, ter um filho é impossível, mas então porquê? As pessoas não sabem especificar muito bem. Porque custa muito, mas custa muito em quê? Os nórdicos, de facto, atingiram outros níveis de económicos, outros níveis, obviamente, e incentivos e várias coisas que se podem fazer. Mas fazem coisas, e eu estive na Suécia e na Noruega e vi, como, por exemplo, uma cadeirinha do automóvel. Durará 9 meses, 10 meses, visto que a criança depois irá para outra. Eles têm um sistema de vizinhança, não é de amigos, de vizinhança, em que conseguem saber que aquele que agora tem um mês terá exatamente, ou que está à espera de bebê, que irá exatamente na altura em que a cadeira do meu não é necessária, será para ele. E fazem logo uns circuitos, rodam essas coisas, facilitam. E eu creio que é por aí um bocado esse espírito comunitário que se explica nos países nórdicos, dado que viviam, enfim, isolados, e essa matriz está muito ainda patente na sociedade. As sociedades do Sul, como, enfim, não havia gelo, neve e problemas de grandes comunicação, acho que é uma sociedade um bocado diferente, mas é por aí, creio que temos de ir. Creio que se realmente se prescindirmos, e aí entra uma coisa que é um filho surgir como um sinal exterior de riqueza, essa parte que é que nos levaria ao debate, que é a ostentação narcísica das pessoas, a necessidade das selfies, dos Facebooks, etc., de exibicionismo do ego, faz muitas vezes com que um filho tenha de ser o máximo, que nem é por ele, pelo percurso de vida dele, é para que as pessoas digam que grande pai que és, que tens um filho tão lindo, tão bem vestido, ou com tanta traquitana à volta. Eu creio que isso é um problema que está a atingir a sociedade. Outra coisa é que eu acho que nós, que temos realmente esta percepção durante décadas que os filhos são o nosso prolongamento, não queremos, tal e qual como se mandasse agora uma sonda a Júpiter, se desviar 1 milímetro na Terra, passa a 10 mil quilómetros de Júpiter, não é? Dado o percurso. Ora, esta otimização desta nossa sequência que nos levará à eternidade, queremos dirigi-la tanto, controlá-la tanto, que às vezes esquecemos uma coisa, é que o percurso de vida das crianças e das pessoas é delas e não nosso. E daí, às vezes, essa tentativa de controle, através de coisas materiais, através de controlar a vida, através de pôr em atividades extracurriculares, fazer uma coisa absurda que é ocupar os tempos livres, que é assim quase um contrassenso, acaba por levar a que as crianças sejam muito condicionadas e depois, como qualquer boomerang, os pais sintam a sua vida também condicionada, sem desfazer em todas as dificuldades que há, que eu penso que, como digo, 2 ou 3 coisas que poderiam realmente resolver. E o problema que nós temos é que temos uma grande participação das mulheres no mercado de trabalho, mas quando olhamos também para a qualificação dessas mulheres, sabemos que uma grande percentagem dessas mulheres tem baixa qualificação, como aliás acontece na sociedade em Portugal. E, portanto, o problema que nós temos é que hoje em dia há muitas empresas, sobretudo nas empresas tecnológicas, que já proporcionam às mulheres e também aos homens, portanto, dependendo das necessidades, de poderem fazer, por exemplo, teletrabalho, de ficar em casa e trabalhar, porque utilizam, agora puxando a brasa à minha sardinha, as comunicações para poderem trabalhar e com isso, de alguma maneira, podem ter outro tipo de participação e de acomodar as obrigações familiares com o trabalho. O problema que nós temos é que depois há a franja da população, que infelizmente é muito grande, de pessoas com baixas qualificações. E essas trabalham 8 horas para ganhar muitas vezes uma miséria que nem 500... Agora o salário mínimo vai a 500 euros. Mas mesmo assim o INE mostra que há pessoas a ganhar menos que o menos salário do que mínimo. isso, obviamente. E, portanto, é aí que nós temos esse problema. É nas pessoas que têm baixas qualificações. As pessoas que têm altas qualificações e rendimentos, muitas vezes a questão da opção por ter um filho ou ter mais... não é só a questão das restrições económicas, mas é uma questão de carreira.
portanto, eu tenho menos oportunidades se tiver mais um filho, porque vou ficar mais tempo em casa e, portanto, os meus colegas homens vão passar à minha frente. Outra questão tem a ver com uma coisa que eu acho que também é importante e que nós ainda não focámos aqui, mas que se prende com a questão da felicidade, que o Pedro dizia, que é a função de utilidade das pessoas. E as pessoas, hoje em dia, dão muito valor a um determinado conjunto de consumos que não existiam, talvez, no passado, e que não dá para levar uma família alargada. Eu, se quiser ir passar férias a Cancún... O filho único está assim a ser visto como se fosse um ET, não é? O admirável mundo novo, calma, não é? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente e tem o seu percurso de vida diferente. E se realmente houve um tempo em que, quando as famílias eram grandes, que um filho único tinha algumas mordomias, neto único, às vezes o problema não era ser filho único, era ser neto único, era às vezes mais perigoso, digamos, levava a que realmente se tornasse, enfim, usando uma expressão coloquial, um verdadeiro monstrinho. Seria perigoso, portanto, uma sociedade regida por monstrinhos. Acho que hoje isso já não se põe em causa, até por uma razão. É que, para lá da família, há muitos outros locais de socialização, de conter poderes, de estabelecer limites. Pode ser em certo ponto, esta escolaridade maior que o emprego, não é? As pessoas vão primeiro deixam o filho e vão para o emprego e depois sai do emprego e vão buscar o filho. Quer dizer que o filho teve mais horas de trabalho que a pessoa. Nenhum sindicato das crianças permitiria, provavelmente, um horário laboral tão intenso. Mas não há dúvida que, ao mesmo tempo, estabelecem-se regras e, portanto, não vejo também que o filho único possa ser assim essa entidade fantasmagórica. Eu quero deixar aqui uma réstia de esperança. É que provavelmente terão conhecimento que a NASA, uma das condições no recrutamento para astronautas é que sejam exatamente filhos únicos. E poderão perguntar, mas porquê? Mas porquê filhos únicos como astronautas, não é? Porque exatamente nós, desde muito pequeninos, como não temos ninguém para abrir caminho por nós, nós temos que conseguir sermos nós próprios a convencer os pais nas primeiras saídas à noite, a ir de férias sozinhos, a mostrar que somos capazes de fazer isto e aquilo outro, e portanto, de fazermos jogos, como eu estava há pouco a dizer, jogos connosco mesmos, com nós próprios, não é? E portanto, acabamos por a tal questão de dialética mão-ação, nós vamos desenvolvendo algumas competências de uma forma mais consistente e mais consolidada. Portanto, isso depois, quando transportamos tudo isso para a nossa atividade, quer nas relações com os outros, quer nas relações profissionais, provavelmente temos aqui ferramentas que nos ajudam a contornar obstáculos que de outra forma não seria possível. Portanto, em termos de gestão, seja das empresas, seja do país, seja do que for, por filhos únicos, há uma outra perspectiva completamente contrária, porque provavelmente conseguimos ser mais assertivos e não estarmos tão à espera de apoio dos outros para tomar decisões, porque as temos que tomar de imediato e já estamos habituados desde pequenino a fazê-los. Ter de fazer escolhas. Ter de fazer escolhas é uma coisa muito difícil. Só que há uma ideia que podemos ter tudo e não podemos. E eu creio que uma série de problemas que muitas famílias têm, nomeadamente as de baixos recursos, de baixa socialização, de graus menores de literacia, etc. Mas acho que as pessoas, muitas pessoas pelo menos, não sabem fazer escolhas, não param um segundo para pensar a sua vida, não descobrem os graus de liberdade que têm na sua vida, porque é muito mais fácil dizer, por causa do governo, da troika, disto, daquilo, atirar as culpas para cima da economia, designadamente, e não pensar que dentro da nossa casa, por exemplo, podemos nós gerir uma série de coisas, se ligamos a televisão ou não, se temos o canal 1 ou o canal 30, etc. Por isso, acho que esta coisa dos pais perfeitos não é tanto dos especialistas da infância que pedem, são as próprias pessoas que querem, porque querem exigir de si perfeição. Só uma parte, um post-script na relação a este aspecto dos filhos únicos. Eu sou o 8º,
Mas como tenho um irmão mais velho, bastante mais velho, e 6 irmãs no meio, fui um filho único e aprendi a brincar sozinho, fazia tudo sozinho, numa época em que então havia uma divisão muito maior. Não, ganhei resiliência, portanto, não é de facto, é sempre único.